A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção, por sua proteção. Muito obrigada, Pai, por teus livramentos, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que nesta leitura esteja conosco, Senhor, que cada palavra sua entre em nossos corações, nos inspire, nos ensine e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no livro de Provérbios, né? É um livro de ensinamentos, é bom ler com cautela. Inscreva-se aqui no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações. E aqui, minha pequenininha fica ali fazendo graça e de vez em quando dá uma distraída. Vamos lá, hoje é a partir do capítulo 14. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo, pois, a manjedoura fica limpa. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas, né? É aquela velha, o ditado, né? Não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Tudo tem a sua consequência, seja ela para o bem ou para o mal, né? Aqui no caso de não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas em compensação não há frutos, não há sega, né? Então você tem que sujar a manjedoura para haver sega, para haver o trabalho, né? No versículo 5, a verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Desvia-te do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é engano. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. O coração conhece a sua própria dor e o estranho não participará da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse versículo aqui é muito interessante porque fala sobre o caminho do mundo, né? Aqui é por isso que Deus fale, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Confiar somente em Jesus Cristo, meu filho, em quem comprazo, né? Em quem ele ama, em quem ele confia. Porque o mundo há delícia, há prazeres e que são ilusões, né? Muitas vezes a gente segue um caminho achando que está certo, né? Mas como diz aqui, né? Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Você segue esse caminho achando que está direito, achando que está certo, mas o caminho dele é da morte. Por quê? Porque é um caminho errado. Inclusive, essa é a esperteza do demônio. Ele faz você achar que você está servindo a Deus. Você faz algo achando que está servindo a Deus, como idolatria, por exemplo, adorando imagens. Você adora imagens achando que está adorando a Deus, mas a Bíblia fala, não idolatrar. É um dos mandamentos, né? Não esculpir imagens de escultura, né? Não se prostrar perante imagens. Isso é um mandamento. Então você faz isso achando que está adorando a Deus e não é, mas o demônio faz você pensar que está adorando a Deus. Então você vai isso na certeza plena de que está fazendo certo, mas é um caminho de morte, porque você está seguindo ao demônio. Sem você perceber, você está seguindo ao demônio. Então é um caminho de morte, porque você está se afastando de Deus cada vez mais, você está indo contra um mandamento. Então, por isso que a gente tem que ler a Bíblia, né? Tem um versículo que fala se vestir da armadura de Deus, ou seja, se vestir da palavra do Senhor, né? Você tem que ler a palavra do Senhor, tem que buscar entender,
porque muitas vezes a gente acaba pensando de uma maneira, porque a Bíblia é assim, você lê aquele versículo, ou melhor, aquele capítulo, porque um versículo só ele não se explica, você tem que ler pelo menos o capítulo todo, e em alguns casos tem que ler outros livros junto, para poder entender a história toda, para poder entender o contexto todo. Mas cada vez que você lê, é um entendimento diferente, é um esclarecimento diferente, porque ali é Deus te dando o esclarecimento que Ele quer que você entenda, né? A Bíblia é o único livro que o autor está presente o tempo todo. Então, é um ensinamento o tempo todo, são vários pontos de vista. O livro ele foi escrito por homens, obviamente, mas ele foi foi inspirado por Deus. Deus inspirou essas pessoas a escreverem e cada um escreveu de acordo com o seu ponto de vista, né? Isso é óbvio, né? Tem também traços dos homens aqui, né? Tem a visão de cada um, tanto que Lucas, Mateus e Marcos, você vai ver, são 3 histórias ali, e você vai ver as histórias muito parecidas com alguns detalhes diferentes. Por quê? Porque são os mesmos acontecimentos, mas de olhares diferentes. Então, o que acontece é isso, é que cada vez que a gente lê a Bíblia, a nossa mente está numa maneira diferente. Tem dias que a gente está mais atento, tem dias que a gente já não está tão atento, tem dias que a gente está mais sensível, tem dias que a gente está mais agitado. Então, o nosso sentimento também influencia na leitura. Então, cada dia que você lê a Bíblia, mesmo que seja o mesmo capítulo, o mesmo livro, cada dia que você lê a leitura, aquele teu sentimento vai influenciar no seu entendimento também. Por isso que cada vez que você lê a Bíblia, cada vez você tem um entendimento diferente. É o seu sentimento ali que está florescendo. E ali é Deus te tocando, te abrindo os olhos para aquele entendimento ali. Por isso que é interessante você ler e reler. Não entendeu nada? Para, respira fundo, releia novamente. Não entendeu? Então para. Não precisa ler de novo. Dá um tempinho, vai relaxar, conversa com Deus. Não precisa ser nem no mesmo dia, deixa para outro dia. Conversa com Deus, pede a Deus para que Ele lhe esclareça o que você está lendo ali. Porque é o que eu faço muitas vezes aqui. Eu peço para Deus me clarear a mente, para eu poder entender e compreender o que Ele está dizendo aqui. E aí sim você leia novamente, que eu tenho certeza que ele vai dar o entendimento para você. Mas tem que ser assim, você tem que ler com atenção na Bíblia, não adianta ler com o pensamento em outras coisas, né? Que muitas vezes acontece isso mesmo, né? Da gente estar lendo aqui e pensando, será que eu desliguei o fogo? Nossa, eu preciso fazer isso. Ou, nossa, eu preciso fazer almoço. Nossa, eu preciso fazer não sei o quê. Não, a gente tem que desligar a mente, se concentrar somente na palavra do Senhor aqui. Se for para ler a Bíblia e se preocupar com outras coisas, deixa quieto. Tira 10 minutinhos do seu dia, desliga tudo, tira 10 minutinhos e se concentre somente na Bíblia. Não precisa ficar 1 hora por dia mais preocupado com outras coisas, porque o que conta não é o tempo, e sim a qualidade. Você tem que ter uma qualidade de leitura. Vai demorar mais tempo? Vai, mas vai ser um tempo de qualidade. Então, você precisa se entregar a essa leitura. E a gente continua aqui no versículo 13. Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o que se extravia, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará tolices, e o homem de maus intentos será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Os maus inclinam-se diante dos bons,
e os ímpios diante das portas dos justos. O pobre é aborrecido até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu próximo peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal? Mais beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo o trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza. A estultícia dos tolos é a sua estultícia. A testemunha verdadeira salva vidas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. O coração feliz é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. Pela sua própria malícia é laçado fora o ímpio, mas o justo até na morte se mantém confiante. Até mesmo porque nós, os justos, nós que andamos no caminho do Senhor, nós sabemos que a morte é um pequeno passo para o início da vida, Porque isso aqui é carne, isso aqui vai acabar um dia, Isso aqui é tudo passageiro. A vida ainda, a verdadeira vida ainda vai começar. E a gente anseia por isso, Versículo 32. Pela sua própria malícia é lançado fora o ímpio, mas o justo até na morte se mantém confiante. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior dos tolos se faz conhecido. A justiça exalta os povos, mas o pecado é o opróbrio das nações. O rei se alegra no servo prudente, mas sobre o que envergonha cairá o seu furor. Capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É interessante isso aqui, lembrando, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe tudo, ele vê tudo, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não adianta você fazer algo dizendo, Deus é tão poderoso que não vai ver uma coisa tão pequena. Pelo contrário, São nos pequenos detalhes que a gente vê a formação, Deus vê tudo, não importa o que seja, pequeno ou grande, Ele vê em todo o mundo, Versículo 4. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os ganhos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, mas o coração dos tolos não faz assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas o que segue a justiça ele ama. Correção severa há para o que deixa a verdade, e o que aborrece a repreensão morrerá. A sepultura e a perdição está perante o Senhor. Quanto mais os corações dos filhos dos homens, o escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará aos sábios. O coração alegre afarmoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate.
O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado e com ele o ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é bênção aplanada. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas, havendo muitos conselheiros, eles se firmam. O homem se alegra em responder bem, e quão boa é a palavra dita a seu tempo. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que não desça a sepultura. O Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece o termo da viúva. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros são aprazíveis. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que aborrece presentes viverá. O coração do justo medita do que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a correção menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. É maravilhoso andar nos caminhos do Senhor, né? Ele tem muitos ensinamentos para nos dar, muitas coisinhas que... As leis dos homens são baseadas nas leis do Senhor, né? Você pode ver não roubar, não matar, né? Não mentir, que é o falso testemunho, tudo isso vem dos mandamentos do Senhor. Então, quando se diz, né, servir a Deus, muita gente fala, não é se humilhar a Deus, fala... Pessoas que são fracas de entendimento, às vezes falam sobre submissão a Deus, né? Não entende isso. Só que submissos todos nós somos, né? Somos submissos às leis. A gente tem que ser submissos às leis. Se você não for submisso à lei, ou seja, você será um fora da lei. Se você fizer algo fora da lei, você será punido. E assim é andar com Deus. A diferença é que Deus não vai te punir se você não seguir a Ele. A diferença é que se você não seguir a Ele, automaticamente você vai estar seguindo ao demônio. E o final disso Ele mostra para você qual vai ser. Então Ele te dá a possibilidade de seguir os caminhos dEle. Ele fala, eu tenho uma morada, a minha casa... Lá você vai ter a vida eterna, lá não vai ter sofrimento, lá você não vai ter essa preocupação que você tem aqui, com a chuva, essas enchentes, por exemplo, que a gente viu e está vendo, né, desde o final de dezembro, aqui no sul da Bahia, no sudeste do Brasil, ali em São Paulo, em Minas, né, agora há pouco passou aí do metrô também lá em São Paulo. Você não vai ter essa confusão, não vai ter problema de saúde, não vai ter que passar fome, não vai ter que pagar conta. Você vai ter a vida eterna, tranquila, feliz e sossegada. Você só tem que seguir minhas regras. Só isso. Vai ter que seguir minhas regras. Não vai poder mentir, não vai poder matar, não vai poder roubar. Vai ter que me adorar acima de tudo, de todos. Vai ter que respeitar o seu irmão, o seu próximo. É só isso que você vai ter que fazer. É simples. Você vai morar na minha casa, você tem que obedecer às minhas regras. É só o que ele está fazendo. Agora, se você não vier morar na minha casa, tudo bem, você pode viver no mundo. Mas você vivendo no mundo, você está à mercê disso tudo que vai acontecer.
Então ele está te dando essa escolha. Agora vai de você, do seu coração, escolher o caminho que você quer. Eu escolhi viver nos caminhos do Senhor. E a partir do momento que eu escolhi viver nos caminhos do Senhor, Ele transformou meu coração. E passo por problemas como todo mundo? Sim, passo. Só que a diferença é que eu não fico desesperada como muita gente fica. Eu não fico aquela ansiosa, aquela preocupação, aquela agonia. Eu fico em paz com todos os meus problemas, com tudo que eu passei esse final de ano, como comentei em alguns vídeos aí. Minha casa encheu, tive perda familiar, fiquei presa em outra cidade sem poder voltar por causa da chuva, passei por maus bocados, mas tudo tranquilo, tudo na paz. Aos pouquinhos eu tô reerguendo aqui a minha casa, aos pouquinhos estou fazendo as coisas aqui, e tudo em paz, tudo tranquila. Em nenhum momento eu me desesperei. Quando eu cheguei em casa, tudo alagado aqui, tudo cheio de lama, tudo coisa, mas eu estava em paz. Inclusive, quando eu cheguei aqui, Deus mandou os seus filhos aqui, 3 casais aqui, que só pela manhã aqui conseguiu limpar a casa todinha. E a casa ficou limpinha aqui, que eu não tive trabalho nenhum. Eu mesmo, meu esposo, a gente não precisou fazer nada, que eles mesmos limparam a casa. Então, Deus cuidou de tudo pra gente. A diferença de quando a gente anda nos caminhos do Senhor é que Ele cuida de nós. Mesmo a gente passando por tribulações, mas Ele está com a gente. E a gente tem essa certeza de que tudo se resolverá. De que realmente se resolverá. A gente não fala tudo vai dar certo da boca para fora. É realmente a realidade. É a certeza realmente de que tudo vai dar certo. E eu quero compartilhar isso com você. Eu quero lhe entregar essa oportunidade. Eu quero que você aceite Jesus Cristo em seu coração. Para que você também possa sentir o mesmo que eu senti. Porque isso é gostoso demais. Quando a gente sofre muito, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente gosta de desabafar, né? Só que ninguém gosta de dividir a felicidade. Não é engraçado isso? Quem tá feliz, que não sei o quê, mas quando fala de dividir a felicidade, já ninguém gosta. E nós que somos filhos de Deus, a gente gosta de dividir as bênçãos. Quando a gente recebe uma bênção, a gente gosta de dividir. Eu quero dividir com você essa bênção. Sou abençoada o tempo todo, todos os dias, em todo momento da minha vida eu sou abençoada. E eu quero dividir essa bênção com você. Você aceita? Se você aceita nesse momento, você diga: Jesus, te aceito como meu Salvador. Entrego minha vida em tuas mãos e esteja comigo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras. Obrigada, Senhor, por tua mensagem. Eu entrego a Ti, Senhor, essa pessoa que está comigo, Pai. Essa pessoa que resolveu entregar a vida a Ti, Senhor. Acompanha, Pai. Se mostre a ela, Senhor. Mostre a ela como é servir-te, Senhor. Como é maravilhoso poder seguir os Teus caminhos, Pai. Como é bom se tornar um filho Seu. Como é prazeroso estar em Seus caminhos, Senhor. Direcione de acordo à Tua vontade, Pai. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Derrama a Tua unção sobre ela, proteja de todo mal, toque em sua saúde, em suas finanças, toque em seu espírito, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, proteja-os de todo mal, Pai. Peço pelos nossos governantes, peço por nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles, Pai, em prol da população, Senhor. Peço pelos Teus filhos, Pai, nós necessitamos de Ti, não somos nada sem Ti, Pai. Nos direcione de acordo à Tua vontade, Pai, nos capacite para proclamarmos o Teu Evangelho, nos capacite cada vez mais, Pai, para propagarmos a Tua palavra, Senhor. Nos posicione nos lugares estratégicos, Pai, para a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.